Olá, está começando mais um Cenários. Hoje a gente vai conversar com a Adriana Bezerra sobre os impactos de uma vida mais desacelerada no corpo, na mente e também no mundo corporativo. A Adriana é empreendedora desde 1992 e é sócia fundadora da Flow Desenvolvimento Integral. Além disso, ela também é conselheira da Somos Um, vice-presidente do IBEF Ceará e líder do IBEF Mulher. Como consultora empresarial, a Adriana atua no Brasil e na América Latina em empresas de diversos segmentos e portes, como a Lojas Renner, a Claro, a Ambev, Complexo Portuário do Pecém, Solar Coca-Cola e M. Dias Branco. Que currículo, hein, Adriana? Tudo bom? Seja bem-vinda aos Cenários. Obrigada, Kelly. Obrigada a todos pela oportunidade, né, de estar aqui novamente falando de um tema tão relevante. Muito bem, então vamos começar aqui as nossas perguntas dos cenários. Adriana, para a gente começar, eu queria que você explicasse para a gente o que exatamente é o movimento Slow e quais são as suas principais características. Ótimo. O movimento Slow, ele iniciou bem antes da pandemia, né? Muita gente acha que foi uma iniciativa pós-pandemia, mas ele começou com o Slow Food, a ideia de você melhorar a sua alimentação e começou na Itália esse processo, né? De retirar a alimentação mais processada, comer de uma forma mais saudável. E esse movimento foi ganhando espaço e começou também a sair desse lugar só do slow food, né, da comida saudável, para ir também para outros espaços, né, como é o caso da gente olhar para o nosso tempo, ter tempo de qualidade, né? Ele tem muito essas características. Eu diria assim, se eu tivesse que resumir o que é o movimento slow, ele é um movimento que faz com que a gente retorne à conexão com a gente mesmo, né? A gente se reconecta conosco, ele tem uma base muito forte no processo de atenção plena, que é o que a gente chama de mindfulness, né? E presença. Então, olhar para o processo de atenção e presença que está dentro de nós, mas que a gente se perde em função de um ritmo super acelerado que a gente vive no mundo, né? É a base, eu diria assim, do movimento slow. E não significa, Kerlia, que fazer mais devagar significa não fazer, né? Então, não é um convite à preguiça, é um convite à presença, né? Eu gosto muito de trazer esse trocadilho para a gente compreender que quando nós estamos com mais presença, presença é uma atitude mental, uma forma da gente se conduzir com a nossa mente que faz com que a gente saiba exatamente o que estamos fazendo aqui e agora, né? É um pouco também que eu gosto de dizer, estar com a cabeça onde os meus pés estão. Hoje em dia é muito difícil a gente estar com a cabeça onde os nossos pés estão, porque a gente é capturado o tempo todo por informações, né? Principalmente por conta das redes sociais. A gente tem informações em excesso. Então, estar presente completamente no local onde a gente está, fisicamente estamos em um lugar, mas a nossa mente também está nesse mesmo lugar, hoje é um grande desafio. E essa é uma proposta do movimento Slow. E hoje em dia também a gente vê que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a busca por bem-estar, né? Além da saúde, da forma física, né? Do cuidado com o corpo, né? A gente vê as pessoas também muito preocupadas em cuidar da mente, né? Em procurar o bem-estar. Então, o movimento Slow, ele é uma resposta a essa necessidade, né? E o que que ele propõe na prática para quem quer viver com mais equilíbrio? Ótima tua pergunta. O movimento Slow, ele sim se propõe, né, a trazer para as pessoas uma condição melhor de presença e atenção, como eu estava te falando, e óbvio que isso gera bem-estar. Eu queria só, Kerlia, trazer um pouquinho do conceito de bem-estar, porque eu acho que é né, eu acho isso muito importante, porque bem-estar, assim como propósito, por exemplo, são palavras ou expressões que acabaram ganhando muito espaço, né, principalmente nas redes sociais, mas elas foram perdidas em relação à sua essência. Então,
Quando a gente fala cientificamente sobre o que é bem-estar, né? Bem-estar significa nós termos uma vida significativa, né? Primeiro ponto do bem-estar é: eu vivo uma vida significativa? A minha vida faz sentido para mim? Aquilo que eu faço na minha vida, de fato, me traz benefícios, me traz valor, né? Eu sinto que eu termino o meu dia e o que eu fiz, eu consegui agregar valor não só para a minha vida, mas também para a vida dos outros, né? Então, quando a gente fala de uma vida significativa, nós estamos olhando para a condição que nós temos de nos conectar com o sentido que a vida tem, né? E aí eu estou falando da vida, mas também isso inclui o nosso trabalho, né? Então, um trabalho que tem sentido, um trabalho que tem significado, também cumpre essa primeira etapa, vamos dizer assim, né? Do que a gente chama de um construto de bem-estar, né? É o Além, famoso Ikigai, né? o Ikigai fala sobre isso, né? Ele também traz um pouco disso, perfeito. O segundo ponto importante, né, que contempla esse conceito do bem-estar é a forma como eu me expresso no mundo, as minhas emoções, né? Então, será que eu estou cultivando emoções que cumprem funções que são mais regenerativas na minha vida? Vou explicar um pouco para não ficar muito complicado essas palavras, né? A psicologia positiva, que é a ciência do bem-estar e da autorrealização, ela fala, né, da importância da gente ter emoções com valência positiva. O que é que significa isso, né? Por exemplo, se eu sinto uma raiva e essa raiva, ela de alguma maneira cumprir um papel de me tirar de um processo abusivo, por exemplo, né? De uma situação onde havia uma injustiça, essa raiva teve uma condição de gerar uma ação positiva na minha vida, né? Por exemplo, se eu abrir a geladeira, abrir um pote na geladeira e eu sentir nojo daquela comida, porque eu senti que ela está podre, ela está estragada, a minha emoção de nojo, nojo ou repulsa, é uma emoção. Ela cumpriu um papel positivo, porque ela me protegeu, né, de comer uma comida estragada e eu passar mal, tá? Então é muito importante a gente entender a questão das emoções, né? Porque dá uma impressão também usando esse bem-estar de uma forma solta, né, ou massificada, como a gente tem visto aí nas redes sociais, dá uma impressão de que a gente tem que estar feliz o tempo todo. E isso não é real, né? Isso não é realidade. Não, ninguém está feliz o tempo todo. É o que a gente chama de positividade tóxica, né? Então, quando a gente fala do segundo componente né, do bem-estar, nós falamos de termos emoções que sejam regenerativas. Eu falo de regenerativas, assim, eu prefiro usar esse nome. Quando eu falo regenerativas, eu falo de regenerar significa trazer de volta a vida, trazer de volta a essência da vida, a vitalidade. Então, se eu sentir um nojo quando eu abri o pote de comida e aquilo me salvou de adoecer, aquela emoção me trouxe uma essência de vida, né? Ou seja, ela me fez ter vitalidade o suficiente para evitar que eu fosse contaminada com aquela comida, né? E assim é com a alegria, assim é com a tristeza, com o medo, né? O medo tem um componente negativo, né? De muitas vezes gerar muito estresse, muita ansiedade, mas o medo também pode me livrar de situações. Então, as emoções, elas cumprem uma função na nossa vida, né? E uma função, qualquer emoção pode e vai cumprir qualquer função que apareça ali na frente. Então, voltando ali ao que é bem-estar, a gente fala que na psicologia positiva que o bem-estar tem esses dois componentes, né?
eu ter uma vida significativa, que dê sentido para o meu viver, o meu trabalho, né? E que eu tenha emoções que tenham uma valência, né? Uma predominância maior de algo positivo que eu chamo de regenerativo, porque ela traz essa essência de vida. Mas eu também gosto de trazer para esse componente do bem-estar um terceiro ponto, né? Que é a ideia do social, né? Existe um neurocientista chamado Matthew Lieberman que ele descobriu no nosso cérebro, né, o que ele chamou de o cérebro social. E nesse cérebro social, ele diz o seguinte: quando nós fazemos algo que não seja somente por nós, né, mas seja também pelo outro, o nosso cérebro se aciona e ele cresce, né? Quando eu digo ele cresce, ele traz uma potência muito maior, né? Porque eu estou fazendo algo que reverbera no outro, né? Então, o bem comum acima dos interesses individuais, que inclusive é um conceito da ética também, né? Isso também fala de bem-estar. Hoje a gente tem aí, né, pessoas falando sobre a saúde social, né? A gente também está cada vez mais conectado com outras pessoas, que é um ponto crítico hoje em dia. A gente está muito mais desconectado do que conectado, né? Então, fechando, desculpa, eu me alonguei muito aí nessa conversa do bem-estar, mas eu achei que era muito importante a gente, pelo menos, organizar esse conceito de bem-estar, tá? Tô desligando aqui Contextualizar, né? Para poder para entender melhor. contextualizar, para a gente conseguir entender, né? Então, quando o movimento Slow vem e propõe algo ligado ao bem-estar, né? Essa desaceleração para gerar bem-estar, ele se organiza também dentro desses componentes, né, do bem-estar, porque quando a gente, de fato, se encontra mais, né, nesse processo de desaceleração, nós desligamos um piloto automático dentro de nós, né? Que não é só. O piloto automático é um viver sem pensar, sem sentir, e só um fazer condicionado, né? O piloto automático é isso. E a aceleração provoca o piloto automático, né? Então, o movimento slow chega com uma proposta de, se você quer bem-estar mesmo, desacelere, né? Quando você desacelera, você traz benefícios para a sua saúde, né? Você tem uma condição maior de estar num processo de atenção e não de alerta, porque o piloto automático deixa a gente no alerta, né? É o tempo todo como se a gente tivesse aqui com uma parabólica, né? Procurando ameaças. Estar de alerta traz essa ideia, né? De que algo é ameaçador, eu tenho que me proteger o tempo todo. Por isso que a emoção recorrente na aceleração é o medo, que gera estresse e gera ansiedade, né? Não sei se eu te respondi, né? Depois de Respondeu. E você falou sobre a questão dos benefícios, né, do movimento Slow. Você pode explicar para a gente quais são esses benefícios, né, e que esse movimento traz tanto para a saúde física quanto para a emocional e até mesmo para a produtividade das pessoas, porque no começo a gente estava falando, né, que o movimento Slow, ele não é um convite à preguiça, não é isso? Porque a gente está em isso. movimento, mas não está em movimento acelerado. Isso, perfeito. Eu gosto de trazer esses benefícios olhando para a saúde integral, né? O movimento Slow, ele traz benefícios para a saúde integral. Quando a gente fala de saúde integral, a gente fala de uma saúde física, né? Então, por exemplo, por que que é importante desacelerar, né? Porque se eu tiver mais pausas, pausa mesmo, né? Por exemplo, eu tenho aqui, do outro lado aqui do meu escritório, eu tenho uma bola de pilates, né? Então, eu saio de uma reunião para outra, ou de um treinamento, né, para outro, quando eu estou trabalhando aqui em casa, e eu vou para a bola de pilates, né, e eu fico lá e eu faço uma pausa de 5 a 10 minutos. Isso é físico, né?
É o que eu chamo de pausas regenerativas. O maior benefício do movimento slow, né, é a gente conseguir se dar conta do momento que a gente precisa desacelerar. E fisicamente isso é importante, por quê? Porque na hora que a gente faz pausas, né, ou micropausas até 3 minutos, a nossa cabeça se reoxigena, né? Então, os nossos pensamentos, eles começam a ficar mais nítidos, a gente tem mais lucidez, né, para tomar, inclusive, decisões. Então, eu pausei fisicamente, né? Isso é bom porque eu vou me espreguiçar, ou eu vou fazer ali algum movimento na bola de pilates, por exemplo, né? Mas isso também me oxigena a mente. Então, isso também afeta a minha saúde cognitiva, né? Isso me tira daquele lugar que eu estava, porque eu vou entrar numa outra reunião, então eu já me desconecto daquela e eu volto para aquela, né? Começo a entrar num outro processo. Então, isso afeta a saúde também cognitiva, né? Isso faz com que a gente também sinta a nossa mente menos sobrecarregada, né? E quando a minha mente está menos sobrecarregada, eu tenho menos ansiedade, por exemplo, né? Eu tenho menos estresse não manejado, né? Isso também ajuda a gente a organizar as nossas emoções. Se a pessoa sai de uma reunião que foi muito tensa, né? Ela tá com as emoções à flor da pele, e ela vai entrar numa outra reunião. Se ela entrar direto, né? Sem dar essa parada, ela vai provavelmente engatilhar aquelas emoções ainda, e pode ser que ela tenha uma atitude não tão adequada assim, né? E o movimento slow também ajuda na saúde social, né? Porque se a pessoa está nesse movimento, ela vai ter tempo de lazer, né? Ela vai ter tempo com as outras pessoas, né? A Itália, tem regiões da Itália que estão definidas lá como zonas azuis, né? Que são aquelas zonas onde as pessoas têm uma longevidade maior, né? Vivem por mais de 100 anos, enfim. E um dos pontos muito importantes, além da alimentação, do tempo ao ar livre, né? Caminhadas, o movimento e tudo que faz parte da saúde integral, tem também a relação com as pessoas, né? O sentar numa mesa italiana, né? E conversar e comer, isso também traz benefícios para a saúde. Então, Slow traz todos esses benefícios, né, para a saúde. E, Adriana, além dos benefícios, né, a gente sabe que tudo na nossa vida é como uma moeda, né? Tem dois lados, né? E, Uhum. além dos benefícios, né, por outro lado, quais são os principais desafios para quem tenta adotar um estilo de vida mais desacelerado em meio a uma sociedade hiperconectada e imediatista, que nem a que a gente vive hoje? Pois é. Esse é um desafio grande, né? Porque o mundo está acelerado, né? A tecnologia faz com que a gente tenha informações a tempo e a hora na palma da mão, literalmente na palma da mão, no nosso pulso, né? Nos smartwatches e tudo mais. E parece que viver algo que seja diferente eu tenho que estar conectado o tempo todo porque eu tenho que dar resposta a todas as informações que me chegam, né? Chegam pelo WhatsApp ou chegam nas redes sociais, eu não posso ficar de fora, né? E aí vem um movimento que diz, não, peraí, será que eu preciso mesmo dar resposta para tudo, né? Porque como base nesse movimento slow, né, como essência, tem uma essência do perguntar, eu preciso mesmo de tudo isso, né? Faz sentido eu ter que ir para a rede social para responder tudo ao mesmo tempo, né? E óbvio que isso é quase como uma contracultura, é uma contracultura, né? O movimento slow é uma contracultura. E aí, novamente, tá? O que é que a gente pode fazer para vencer esses desafios, né?
eu digo que o primeiro passo é a gente ter autoconhecimento para escolher de forma consciente, é, viver de uma maneira que seja respeitando os ritmos, né, de cada um, respeitando o próprio ritmo, entendendo que não é necessário estar em todos os lugares, porque eu preciso ser vista, eu preciso ser reconhecida, eu preciso ser notada, senão eu vou ficar de fora, né? O ser humano ele tem um medo muito, eu diria assim, um medo muito original, embrionário, né? Que é o medo de não ser incluído, né? O Eric Inclusive, Fromm. Adriana, tem até um movimento que tem uma sigla em inglês, FOMO. Uhum. Você sabe qual é, né? Fear of Missing Out. Sim. Tem medo, né, de ficar de fora. Então, o Eric Fromm, ele escreveu sobre isso, era um psicólogo, né, que ele dizia que o maior medo do ser humano é o medo de ser excluído, é o medo de ficar de fora, né? Então, o processo, a decisão de viver com mais atenção e presença, que é o cerne do movimento slow, exige um autoconhecimento, né? Exige que a pessoa, de fato, esteja no centro dela mesma, né? Para que ela consiga entender assim, eu preciso estar o tempo todo em todos os lugares, né? E no meu trabalho, será que eu preciso dar sim para tudo? Né? Será que dá sim para tudo e virar um polvo, né? Um polvo com L ali, né? Cheio de tentáculos, querendo segurar tudo e pegar tudo ao mesmo tempo. Será que isso de fato vai me render mais produtividade ou é uma ilusão? Hoje a gente já sabe, né, por pesquisa científica, que o multitarefismo, que é essa ideia, né, de fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo, usando as mesmas áreas do cérebro, né? Por exemplo, estou aqui com você e cai um e-mail na minha caixa e eu me distraio para ler o e-mail enquanto a gente está conversando, né? Isso nós já sabemos por pesquisa científica que o cérebro não dá conta de fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo, né? O nome dessa pesquisa, inclusive, né, ela foi batizada com um nome chamado mito multitarefa, né? E eu gosto muito, Kerlia, de uma frase que o diretor dessa pesquisa trouxe, o Clifford Ness, que ele diz o seguinte: pessoas multitarefas são esponjas de relevância. O que é que uma esponja faz? Ela absorve, né? Se eu sou multitarefa, eu não consigo dizer não. Eu não consigo negociar uma prioridade. Eu não consigo negociar uma fila, né? Eu não consigo colocar as coisas em fila, né? Ou pilha de coisas para fazer, ou filas, né? Para entregar. Então eu vou absorvendo tudo, né? Vou ali, né, chupando tudo, absorvendo tudo como uma esponja. Só que quando eu absorvo tudo, tudo vira irrelevante porque não há prioridade, né? Então, e isso ele provou por A mais B na pesquisa, foi uma pesquisa da Universidade de Stanford, eles provaram por A mais B que, na verdade, o multitarefismo, ele é um mito porque ele reduz a produtividade. Você pega tantas coisas que você não consegue terminar. Ou termina com tanta velocidade e, de novo, sem atenção e presença, né? Você tem que refazer. Ou então acaba gerando uma procrastinação. E por que a procrastinação? Porque eu peguei demais. Então eu vou empurrando com a barriga, né? E aí o que acontece? Uma sobrecarga novamente de pegar coisas para fazer porque acabou o prazo, está chegando no final do prazo, ou já estendeu o prazo, né? E eu vou ter que fazer. Então você vira a noite fazendo. Olha que loucura, isso é contra a essência de vida, é degenerativo, né? E o movimento Slow traz isso. E aí, à medida que as pessoas começam a desacelerar, elas também começam a ser julgadas, né? Dentro desse ambiente que a produtividade parece que existe a qualquer custo, né? Por isso, esse movimento exige uma mudança de dentro para fora, né? Esse processo de autoconhecimento para que a pessoa possa sustentar. Porque
provavelmente ela vai ouvir piadas, né? Se não bullying, tipo, né? Virou zen, né? Eu vivi isso, né? Eu aceleradíssima no meu trabalho, né? E sempre fui uma consultora de gestão, pegava avião várias vezes, né? No mês, ficava fora 20 dias de casa e tal. E de repente, quando eu cheguei na Flow, que eu vim com uma proposta diferente, eu escutei de clientes meus, não, eu preferia quando você era durona, né? Eu preferia, você tá muito zen, né? Você tá assim, em paz e amor, tá muito zen. Prefiro que você, né, seja acelerada. Eu falei, gente, eu não quero mais isso para mim. E isso não significa que eu não continue sendo a pessoa firme que eu sempre fui, né? A pessoa que entrega, faz as entregas que tem que fazer, mas eu não preciso fazer naquele modelo, né? Então, eu acho que o melhor caminho para enfrentar o preconceito, né? Porque de fato existe, né? Esses preconceitos, né? Porque estamos numa sociedade acelerada, é a pessoa entender que benefício isso traz para ela e para os outros, né? Inclusive para o seu trabalho. Hoje em dia, a gente tem muito aquela cultura, né, de trabalho enquanto eles dormem. E Sim. aí, quando você fala de movimento slow, que você fala em desacelerar, as pessoas acabam entendendo, né, que aquilo, né, se você fizer parte desse movimento, se você começar a trabalhar dessa forma, você vai acabar ficando para trás, né? Você vai diminuir o ritmo, você vai ficar para trás. Então, fala pra gente, Adriana, qual o impacto, né, desse pensamento na saúde mental coletiva, né? E como que o movimento slow se contrapõe a essa lógica, né, do trabalho enquanto eles dormem, né? E para as pessoas também que pensam que se elas se adequarem, né, se elas forem adeptas ao movimento slow, né, e tiverem essa mentalidade de que vão ficar para trás, como é que eles podem lidar com esse sentimento? Então, gosto muito disso que você traz, porque essa produtividade a qualquer custo, ela tem um prazo de validade, gente, né? É como se a gente puxasse ali uma corda do violão, né? E na corda do violão, se ela tiver puxada demais, ela vai romper e ela não vai tocar, né? O violão não vai tocar. Por outro lado, se a corda do violão também tiver frouxa, né? É óbvio que não, os acordes, né, não vão sair da forma perfeita e o violão também não vai ter a qualidade, né, não vai tocar com toda a sua potência, tá? Da mesma forma somos nós, né? De novo, o movimento slow não é sobre preguiça, é sobre presença, né? E sendo sobre presença, nossa corda do violão nem pode estar frouxa, né? E nem pode estar esticada a ponto de romper. Né? Eu trabalho enquanto eles dormem significa ter um prazo de validade para essa corda do violão esticar até romper. Né? Porque o ser humano precisa das pausas. Né? Nós precisamos do tempo de descanso. Isso está preconizado na nossa vida, né? O sono é regenerativo, o sono é restaurador. Mas se eu estou acelerado o tempo todo, eu não paro o tempo todo, porque não posso ter espaços na minha agenda, porque ter espaços de descanso ou de pausas, né? De restauro na minha agenda significa eu ser improdutiva, né? A minha cabeça não vai parar. Não é à toa, Kélia, que nós estamos vivendo uma pandemia, né? Mesmo não sendo dito dessa forma. Opa, ixi, Maria, eu fiz aqui um movimento, olha aí, até as bolinhas subiram. Uma pandemia de saúde mental. Né? A ansiedade é algo absurdo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo desde 2018, né? Nós temos esse A gente ano. tem jovens também com ansiedade, que na minha época, na sua, não tinha isso. Isso, exatamente. Crianças ansiosas por conta das redes sociais, dos dispositivos eletrônicos, né? O que é que acontece com essa
essa cabeça que não para, né? Esse corpo que não para e essa cabeça que não para. Vai ter uma hora que ela vai esgotar, né? E para que a pessoa seja produtiva de fato, é importante que ela tenha tempos de respiro, né? Tempos literalmente para respirar, né? O movimento slow também traz isso. Quais são os nossos recursos internos que nós não estamos usando? Será que a gente está respirando corretamente? Será que a gente está ancorando os pés no chão? Será que a gente está deixando nossa coluna reta, né? São recursos internos que nos ajudam a trazer repertório de atenção e presença, né? Mas quando a gente fica com essa corda puxada demais, com certeza nós perdemos o ócio criativo, né? Outro dia, num grupo de mulheres, eu escutei uma pessoa dizendo: Ah, o meu ócio produtivo é domingo e eu tô arrumando o meu guarda-roupa. Gente, como assim? Não tem ócio produtivo. Ócio é ócio, né? O Domênico De Masi trazia a importância do ócio criativo. O que é o ócio criativo? Eu contemplar aqui as minhas plantas, né? Eu me deitar numa rede, sem fazer nada, sem o celular na mão, né? E é óbvio que se eu estou fazendo isso, não obrigatoriamente para dormir, mas para contemplar, né? Para ficar calada, para ficar em silêncio, né? Simplesmente para respirar, isso me traz insights, né? Me traz caminhos diferentes, né? Me traz respiro, me traz descanso, né? E uma mente descansada, ela tem muito mais criatividade, né? Ela consegue, de fato, produzir porque ela tem mais foco e tem mais atenção, né? Então, esse movimento, né, de trabalho enquanto, né, como é que é? Enquanto os outros Trabalha dormem, enquanto eles dormem. enquanto eles dormem, eu acho que tende a perder aí espaço. Olhando para o futuro, Adriana, qual o impacto a longo prazo você acredita que o movimento slow pode gerar no modo como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos com o tempo? Uhum. Então, no modo como vivemos, eu penso que nós não temos outra saída que não seja a gente, de fato, olhar para nós, né? Observar como estamos, entender como estamos nos conectando conosco, né? Ter esse espaço de reconexão com a gente. O Movimento Slow fala desse lugar de reconectar conosco mesmo, né? É, isso a longo prazo afeta positivamente a nossa saúde integral, né? E aí, quando eu falo de saúde integral, estou falando de saúde física, onde a gente tem movimento, exercício físico, a nossa nutrição, o nosso sono, o nosso restauro no sono, né? A saúde emocional, que fala ali da gestão do nosso estresse. Todo mundo passa por estresse, estresse é algo normal no nosso dia a dia, mas a gente precisa saber gerenciar esse estresse. Então, esse movimento slow que traz, de novo, atenção e presença no foco, né, no centro da nossa vida. Isso ajuda a gente a gerenciar melhor o nosso estresse, né? Ajuda a gente a ampliar o nosso modelo mental, o nosso mindset, porque quando a gente está com mais atenção e presença, a gente não enxerga as coisas só naquele tem que, naquele modelo mental fixo, né? E absoluto de tem que ser assim, tem que ser do meu jeito, tem que ser. Mas por que tem que ser, né? Assim, então é possível a gente ampliar a nossa visão de mundo. Então, fala com a nossa saúde mental, quebra crenças, né? Diminui nossa rigidez, fala com a nossa saúde social, né? Porque faz com que a gente também tenha tempo para socialização, para entender qual é a nossa rede de apoio, de suporte social. Quando eu trabalho com as pessoas para elas montarem sua rede de apoio, de suporte social, muitas vezes elas ficam horrorizadas, né? Se, poxa vida, faz tempo que eu não falo com essa pessoa, né? E ela é muito querida para mim, ela pode contar comigo, mas se eu faz tanto tempo que eu não falo com ela, que eu acho que talvez ela ache que eu nem tô mais aqui, né? Então a gente se perde disso. Então fala com nossa saúde social,
fala com a nossa saúde espiritual, né? Porque faz com que a gente também se aproxime mais do nosso sentido de vida, do nosso propósito, né? Por que que eu estou aqui? O contato com a natureza nos ajuda também a nos aproximar de nós, né? É fundamental o contato com a natureza. Então, no longo prazo, tem consequências muito positivas para a nossa saúde integral, para a nossa longevidade como consequência, né? Em relação ao trabalho, as empresas estão usando menos esse nome slow, né? O movimento slow, mas elas estão entendendo que precisam criar outras formas, né, de se conduzirem nos negócios, né? Muitas empresas, inclusive aqui no nosso Ceará, estão buscando caminhos diferentes, né, de práticas de bem-estar, algumas até culturas mesmo, né, onde o cuidado está no centro da estratégia, onde o bem-estar faz parte da estratégia do negócio, né? Porque o primeiro ponto que impacta, né, uma mente acelerada, pessoas com muita ansiedade, burnout, né? Brasil, segundo país do mundo em burnout, né? Afastamentos por transtornos mentais, né? Estresse não administrado no ambiente de trabalho, contínuo, crônico, né? Que é o conceito de burnout. Quando as empresas entendem que isso tudo gera uma queda absurda de produtividade, né, de criatividade, e se elas estão precisando cada vez mais de inovação, né, não faz nenhum sentido manter um ambiente de trabalho que seja nocivo. E aí a gente tem, inclusive, a iniciativa obrigatória, né, do governo com a NR1, que fala sobre os fatores psicossociais, né? E os riscos associados a esses fatores psicossociais, né? Então, as empresas vão ser obrigadas, não tem muito mais jeito, né? Aqui no Brasil, é tão importante cuidar da saúde mental, né? E aí, óbvio, eu estou fazendo um contraponto, trazendo a saúde mental como um componente importante desse movimento slow, né? Que a gente vai precisar, né, já está em vigor esse primeiro ano de forma educativa, em 2026 de forma inclusive punitiva, né, a NR1 que traz a importância de olhar para ambientes de trabalho que tenham riscos psicossociais gerenciados, né, esses fatores psicossociais gerenciados para reduzir riscos psicossociais, né? Então, olhar para tudo dentro do ambiente de trabalho, não é só o programa de qualidade de vida, mas a liderança, ela está fazendo bem o seu papel de líder, ou ela está sendo uma liderança tóxica, né? O ambiente de trabalho tem muita fofoca, tem muito conflito, né? Ou será que ele está sendo cuidado? O modelo de gestão, o trabalho com metas, está muito intenso, né? É muito puxado, ou será que é possível organizar de uma forma melhor? A autonomia das pessoas, elas têm autonomia para fazer o seu trabalho, ou elas precisam o tempo todo depender de outros para aprovar ou para permitir que ela faça? Tudo isso fala desse movimento slow, não é só dar uma paradinha, né? Mas eu diria que fala de um movimento muito maior, que é a gente olhar para as culturas regenerativas no trabalho, né? Uma liderança regenerativa que traz esse olhar aí para a essência de vida. E em relação ao tempo, é uma forma diferente, né, da gente olhar para o nosso tempo. Será que a gente precisa encher, né, a nossa agenda com várias atividades? Será que elas são de fato essenciais? Né? Eu gosto muito daquele livro Essencialismo, né, porque ele traz uma forma diferente da gente olhar. Será que é sobre fazer mais ou fazer melhor? Né? Fazer com mais qualidade o que precisa ser feito? Será que tudo que a gente põe na agenda é de fato essencial? Né?
Então, o movimento slow traz, na perspectiva de um tempo, de um longo prazo, né? Ele traz também uma reeducação nossa, né? Para esse olhar sobre como a gente está organizando melhor o tempo, né? É verdade. E, Adriana, para a gente finalizar, a gente está chegando aqui ao final dos cenários, para a gente finalizar aqui esse programa, que mensagem você gostaria de deixar para quem sente que está vivendo no modo automático, né? Que foi o que a gente falou o programa inteiro, né? Mas que essa pessoa quer ou precisa desacelerar? Qual o recado que você tem para essa pessoa? O principal recado é olhe para dentro de você, né? Entenda o que nesse momento você está vivendo, que você percebe que está esgotado, que já não dá conta mais, né? Como é que você pode buscar o autoconhecimento como seu aliado nesse processo de mudança de estilo de vida, né? Esse mundo acelerado faz a gente acelerar nosso estilo de vida, e o estilo de vida acelera a nossa mente, né, degenera nossas emoções, gera estresse, esgotamento, exaustão, né? Não deixe chegar até esse momento, né? Busque ajuda, se não consegue fazer isso sozinho, né? Para ter de fato os caminhos ou ter a consistência ou a firmeza de entender que é possível você fazer melhor ao invés de fazer mais, né? Busque ajuda, mas esse processo de autoconhecimento que traz atenção e presença, né? Ele é fundamental não só para o movimento slow, né? Mas para uma saúde integral. Então, o começo é de dentro para fora, né? É deixar fluir o melhor que há em você, a partir do seu processo de autoconhecimento. Muito bem, com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Gostaria de agradecer a presença da Adriana, nossa convidada de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui. Próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.